Oi, meus amigos! A gente vai falar em ao vivo e Diana Demarque sabe que pode acontecer alguns probleminhas no meio, né? Porque a boa vontade é grande, mas às vezes existe um pouco de atrapalhada assim nos métodos e nas coisas que tem acontecido. Então esse ao vivo era para estar acontecendo lá no YouTube, mas não deu certo. Eu vou ter que me aprimorar um pouco mais, mas vai acontecer aqui no Face. Por que eu não fiz no Instagram? Porque não fica gravado. E eu queria que as pessoas que estão no trabalho, que não têm a oportunidade de estar aqui presente agora, pudessem assistir depois. Então vai ser aqui no Face, vai ser ótimo, porque tem algumas perguntas e tem várias dicas muito legais para quem quer aprender a pregar zíper invisível, ainda tem essa dúvida, ainda tem essa dificuldade. E acredito que vai ser muito legal. Tem o pessoal chegando aí pra gente conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida no caminho, vocês podem mandar pra mim. Se eu conseguir responder, eu vou fazer isso. Senão eu vou seguir uma aulinha, como se eu estivesse pregando um zíper aqui e a partir daí vou dando dicas. Eu já fiz vídeo no YouTube ensinando a pregar o zíper invisível, mas o que acontece? Aqui tem muito mais interatividade, né, gente? Vocês podem perguntar pra gente conversar e responder. Legal, então vamos começar. Primeira coisa, eu vou pregar o nosso zíper com um pezinho especial de zíper invisível. Algumas pessoas não gostam do pezinho e fazem sem. Eu adoro e não abro mão. Eu vou tentar aproximar aqui para vocês verem bonitinho. Olha só, eu tenho esse. E tenho esse aqui também. Um eu comprei no Mercado Livre sozinho, porque eu queria, e o outro veio com aquele meu kit do AliExpress, sabe? Que tem trocentos pés calcadores diferentes. Então, todas as máquinas estão conseguindo ver, né? Eu posicionei de uma forma que vocês conseguissem ver aqui o pezinho da máquina. Todas as máquinas domésticas podem haver essa troca. Eu vou tirar o meu calcador de uso comum e vou pôr o meu calcador de zíper invisível. Aí, lá no Instagram, uma pessoa me deixou uma dúvida já, que falou, foi a Cida, que ela falou que na máquina dela, ela falou o modelo da máquina dela, o zíper não funcionava direito. O pezinho, o calcador, não funcionava direito. Ela queria saber por quê. Ana, e ela queria saber por quê. Normalmente, o que pode acontecer, se a agulha tiver velha, e velha, assim, não precisa ser muito tempo de uso, mas você já costurou um zíper, alguma coisa, a tendência a ficar torta. Qualquer torturinha na agulha que você tiver, ela já não vai caber, porque a gente fala de milímetros. Quando fala em zíper invisível, fala de milímetros. Tanto nesse espacinho que tem ali, ó, onde a agulha vai ir, até no espacinho do dentinho. Então, como falamos de milímetros, o fato da agulha estar um pouquinho torta já pode fazer que quando você abaixe ela não caiba no pezinho. A Miriam sempre acompanha os vídeos. Vamos ver se hoje vai ser proveitoso, Miriam, porque às vezes os ao vivo não dão certo. Vamos ver, olha só. Eu costurei uma blusa aqui. Ela não é real, eu fiz ela um pouquinho menor. E o que eu fiz? Juntei os ombrinhos, ó, do interior de Botucatu, aqui em Santa Catarina, acompanhando o nosso vídeo. A parte da frente ela é inteira, não tem zíper, e na parte de trás ela tem essa abertura onde nós vamos colocar o zíper invisível. Já aprendi nas laterais também, porque aquela primeira aula que eu dei no YouTube, eu só ensinei em duas faixinhas de pano, e as pessoas se confundiram, porque elas querem aprender todos os detalhes. Então vamos fazer. O que eu gosto de fazer? Eu pego o zíper. Vocês conhecem o zíper invisível, né? Eu no início eu tinha muito medo dele. Agora eu não abro mão. Eu gosto em acabamento de blusa, gosto em acabamento de saia. Lucy, minha amiga, chegou. Lucinéia. Obrigada, Ana. Gosto de ver vocês por aqui, da participação de vocês. Então, é para ser, Érica de São Paulo, uma aula bem interativa, para fazer diferença, como se eu estivesse aí com vocês. Camila, minha amiga de Curitiba. A Rose, ó, costurando e assistindo. Então, vamos lá. Tô aqui com o meu zíper. O que eu gosto de fazer? Santa Isabel, a Vilma, obrigada, Vilma.
Daisy, oi! Se ficar alguma dúvida no processo que eu tô fazendo aqui, vocês já falem. Se alguém ficar com a dúvida, porque aí eu já vou parando e conversando. E eu tenho as perguntinhas que foram feitas e aos poucos eu vou introduzindo as respostas, porque depois a pessoa, se ela não soube que o negócio veio aqui pro Face, ela pode acompanhar. Todo o processo que eu vou fazer sem alinhavar, mas se você sentir mais facilidade, você vai e alinhave o seu zíper para facilitar. Peguei um lado, eu já medi a pessoa aqui, Dani. Dani é minha amiga, irmã, comadre, vai aprender a costurar assim para ganhar uma máquina de costura da tua mãe. Você vai pegar a roupa e medir no seu cliente ou em você mesmo. Medir é o quê? Provar, porque a gente sempre deixa Andréia, tudo bem? Cláudia, costurando e assistindo, beijos. Você sempre deixa o quê? Uma margem de costura quando você deixa essa abertura, certo? Sempre deixa uma margem de costura. Então, você prova para ver quantos centímetros vai ser essa margem para você poder pregar o seu zíper. Eu que agradeço, Érica, por estar aqui dividindo comigo o seu tempo. Aí, o que você faz? Dobra, como se fosse, ó, aqui é a parte de trás da blusa, como ela vai ficar, tá vendo? Ela tá aberta aqui, você dobra, isso você vai medir quando você estiver provando essa blusa. E aí você observe como que o zíper deveria ficar. O certo do zíper ficar depois que estiver pregado é assim, ó. Eu sei disso porque é fácil visualizar dessa forma. De outra forma, é difícil visualizar. Quando ele já tá aberto, quando ele tá assim, é fácil. Por isso eu faço dessa forma. E aí eu viro para cá. Tá dando pra ver bem? Olha aqui. E aí eu alfineto. Nessa etapa vocês podem alinhavar, se for melhor pra vocês. Tudo isso do zíper é o que mais fácil, assim. Até se vocês não conseguirem entender, vocês podem ver aquela aula depois lá no YouTube, porque isso tem lá o passo a passo bem certinho, bem de pertinho. Olha só, tá pregado num dos lados da blusa. Quando eu viro, ele está perfeito. E aí eu abro e vou agora pregar com o meu pezinho de zíper invisível. O pezinho de zíper invisível, você abre bem ele. Tem gente que gosta de passar ferro. Eu não gosto, porque a minha experiência, ele meio que derreteu. Ele ficou com lombadinhas, assim, eu não gostei. Então, você abre esse dentinho o máximo que você puder, aqui, ó. O dentinho. E aí, você vai encaixar perfeitamente no pezinho de zíper invisível. No início, Nilda, minha amiga, no início é sempre difícil conseguir fazer bem perto do pezinho. É uma questão de treino e às vezes uma questão de tática, que eu vou mostrar pra vocês. É um zíper pequeno de 20 centímetros, ou fazer aqui agora vai fazer um barulhão, mas é pra vocês conseguirem visualizar depois. E conforme eu for costurando, eu vou puxando aquele pezinho que eu mostrei pra vocês, aquela partezinha do zíper, vou puxando. Tanto que vocês vão ver que o meu zíper é azul, a minha linha ela é um vermelho forte e não vai aparecer depois que costurar. Então, vai lá. Pode dar o retrocesso aqui no início. E vou costurando o máximo que eu puder perto dos dentinhos. No início dá medo de passar em cima dos dentinhos. Thalita. Mas você vai, sem medo de ser feliz, costurando. Eita! Já vou mostrar pra vocês a tática que eu tô falando pra ficar bem certinho. Eu tentei me cercar de tudo que fosse necessário para que eu fizesse a aula aqui e tivesse tudo na mão. Vamos ver. Mas parece que tá pulando ponto. Não é esses ao vivo da vida, né, gente? Mas eu fiz ele principalmente por causa dessa interatividade. Costura o máximo que der do zíper aqui, perto do dente final. E aí também dá retrocesso. Agora eu vou tirar aqui, ó, ficou umas emboladinhas de linha aqui no início que tava prendendo. Eu vou cortar com a minha tesourinha para poder mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Ele
já tá bem pregado, porque você tá vendo a linha... Obrigada, Rosário. Você tá vendo a linha vermelha? Não, ela tá ali, ó. Você tem que puxar o dentinho pra ver, certo? Mas mesmo assim, se você observar bem, ela tá um pouquinho longe. Isso poderia ficar um pouco mais perto, porque quanto mais perto ele ficar, mais invisível esse zíper vai ser. Daí eu comprei o pezinho no Mercado Livre e paguei R$24 a unidade do pezinho. Vale mais a pena comprar o kit completo, mas qualquer loja de armarinho eu acredito que tem o zíper invisível. Olha só, ele aparece um pouco ainda. Mesmo estando... Aqui você não consegue ver a linha. Quando você vira, que é o que o zíper vai aparecer aqui, ele aparece um pouco. Então, o que eu faço agora? Eu vou passar essa costura com o pezinho mais uma vez. Só que eu tenho a linha agora. Como eu já tenho uma costura para me guiar, eu vou agora com o meu pezinho prestando muita atenção e vou passar uma costura ainda mais adentro. Então, eu já tenho a primeira, que é uma linha de guia, e agora eu vou fazer a outra ainda mais dentro. Vocês já vão conseguir visualizar. Às vezes, até aquela pontinha do pezinho, ele vai um pouquinho em cima do zíper, assim, para conseguir fazer o mais para dentro o possível. Vou de novo fazer barulhão aqui. No início, se você sente muita dificuldade, você pode ir bem devagarinho. Vai bem devagarinho, olhando o que você está fazendo, porque aí facilita. E olha só, vocês que são costureiras e têm amigas costureiras no Face, aí podiam compartilhar o vídeo, porque se vocês compartilharem, os amigos de vocês também vão ver o vídeo, e isso ajuda a trazer mais gente para aprender mais. Então, se você puder, tiver aí, compartilhe o vídeo, vai lá num grupo e compartilhe para me ajudar. Obrigada, Thalita. Vou agora costurar bem pertinho daquilo que eu falei para vocês. Agora eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Ele tá tão costurado tão pertinho agora que ele até ficou um pouquinho aberto. Obrigada, Elizabeth. Mas olha só, quando eu abrir, vocês vão conseguir observar que agora tem duas costuras. Uma mais pra fora e uma mais pra dentro. Dá pra ver bem, né? Esticando assim. A primeira, vocês vejam como tava difícil de chegar perto. E a segunda ficou muito mais perto. Miriam, mas da curiosidade logo vem a costureira. Beijo, Leandra. E Maria, é o tipo de pezinho. Eu mostrei pra vocês no início o pezinho que eu uso. Olha só, duas costuras. E aí, quando você virar, sim, ele vai estar hiper invisível. Vocês vão ver depois que eu fechar esse zíper que não vai aparecer nada. Já foi a primeira dica. Depois vocês me digam se sabiam, porque essa eu acabei desenvolvendo sozinha. Assim, na teimosia. Não vi em nenhum lugar. É a forma que eu faço e dá certo pra mim. Agora tá, já estamos com um lado do nosso zíper pregadinho. Denise viu e você vai ver como isso faz diferença, essa costura das duas linhas. Faz toda a diferença no final, porque fica realmente um zíper invisível. Beleza, depois mostra. Beijo pra Nicole, filha da Miriam. Nicole, você gosta de costura? A Nicole gosta, Miriam? Vamos para o outro lado agora. Vou ver uma forma aqui de mostrar pra vocês. Vou fechar o zíper. Vou mostrar de novo pra vocês o pezinho que eu tô utilizando. Vou tirar aqui. É esse aqui, ó, pra quem chegou agora. É um pezinho de zíper invisível. Esse aqui eu comprei avulso no Mercado Livre. Olha só, estão escutando o trem? O trem passa aqui perto de casa. E esse aqui veio do meu kit do AliExpress. Eles são basicamente a mesma coisa. Olha aqui. Só o formatinho um pouco diferente. Eu gosto mais desse, me adaptei melhor com esse. E outra coisa que eu falei sobre o zíper, sobre o pezinho no início, porque teve a Cida falou lá no Instagram que ela tem dificuldade com o pezinho dela. Às vezes não é o pezinho, porque não é a máquina que conta. Esse pezinho cabe na Janome, essa... Viu? Que bom, quem sabe aqui uns dias ela comece a fazer umas costurinhas, Miriam. Tem gente que começa super cedo. A minha filha não suporta, ela tem medo da agulha.
O Bernardo também não gosta muito. Mas enfim, talvez daqui a pouco surja a vontade. Oi, Edilene. E olha aqui, às vezes é porque é muito pequenininho esse buraquinho. Às vezes ele não cabe, não dá certo, não é por causa do calcador, é porque a agulha tá milimetricamente torta e já dá errado. Camila nunca colocou um zíper invisível, pois vai ser hoje. E é treino, gente, treino. Ó, a Bianca pedindo pra mostrar a parte de baixo do pé. Abaixar a mão? É que eu tô tentando fazer perto da filmadora ali pra aparecer bem pra vocês, ó, a parte de baixo. Ele é um lado pro lado direito, um pro lado esquerdo do zíper, mas agora vai ser o segundo treino, segunda dica, que é uma coisa que eu faço diferente. Porque vocês observem que ele é por um lado do zíper e pro outro. Ele tem duas hastezinhas. Eu vou fazer diferente agora, que é a forma que eu me adaptei melhor e que eu acho que é mais fácil. Então é mais uma dica que não dá pra ver, não tá nos livros, assim, é uma coisa que eu fiz e deu certo pra mim. Então esse é o outro lado da blusa, a parte de trás, que não tá costurado ainda. Você já provou, você sabe quantos centímetros você tem que dobrar ela. A minha é esse tanto aqui. E aí eu visualizo como que ela teria que ficar no zíper. Mesmo processo que a gente fez na parte da frente. Ela teria que ficar assim. Esse zíper dá certo na máquina da Singer. Para qualquer máquina é o mesmo, eles são padrões. Então, não é o pezinho talvez o problema. Talvez o problema seja a agulha. Ju, de Salvador, Bahia. Vindo aqui para aprender as diquinhas que eu tô dando hoje. E olha só, na parte de trás ele vai ficar assim, né? Como a gente conhece as nossas blusas. O que eu faço agora? Minha diquinha. Vou abrir. Aí o que as pessoas fariam? O que é o normal? Você vir costurar por esse lado aqui, de novo, de cima para baixo, só que no outro buraquinho. Ele tem dois buraquinhos, um para um lado e outro para o outro. As pessoas usam os buraquinhos. Eu não me adaptei dessa forma. O que eu faço? Eu vou medir para começar, para conseguir fazer do lado bem certo. Mas você pode ali na sua casa alinhavar, né? Para que fique perfeito. Essa é uma dica que eu peguei com o... que eu vou falar agora, peguei com o Jonatas Verli. Gosto muito dele. Ele deu essa dica e eu tô praticando e dá muito certo. Que é você pegar o giz de alfaiate. Marciane, bem-vinda. Obrigada, Francione. E olhem, podem compartilhar para ajudar aí, para ter mais gente aí no nosso ao vivo. Esse é um giz de alfaiate que eu comprei na minha viagem para São Paulo, lá no Brás, muito chique. E o que eu vou fazer? Você deixa ele bem perfeitinho aqui. Se você cortou perfeitinho, você deixa aqui bem do tamanho certo. E aí você risca na blusa. Isso serve assim para quando é uma blusa que tem essa costura separando um vestido, assim, separando a parte de cima do corpinho e a parte de baixo. Mas nesse caso, pra gente saber exatamente onde alinhavar o zíper e ficar perfeito. Então eu peguei e fiz um risquinho na blusa. E esse mesmo risquinho, nesse mesmo lugar, eu faço no zíper. Vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Aqui tá o giz na blusa e aqui no zíper. No mesmo espacinho. Porque aí quando você for alinhavar... Tava a Bru esperando no YouTube. Eita, que não deu certo. Quem me conhece já sabe. Eu fui lá e avisei no Insta... Mas eu resolvi fazer aqui no Face gravado, porque as pessoas iam lá, né? Mas depois qualquer coisa pode assistir gravado. Abre o zíper. E agora eu vou alfinetar. Daí eu coloco esses dois risquinhos bem juntinhos. E o que acontece é que vai casar, o zíper vai ficar perfeito, porque você já fez a medida. Coloco o risquinho bem juntinho aqui. E vou alfinetar. Vejam que eu estou alfinetando agora... Não daqui da parte do decote para baixo. Eu vou alfinetar ao contrário. Porque eu vou costurar ao contrário. É aí o meu pulo do gato, a minha dica. Eu gosto de costurar ao contrário esse segundo zíper. A música? Que chique, Isabel. Manda ele fazer um vídeo e mandar pra mim, quero ver. Sabe que essa paródia não foi tão forte pra mim quanto um vestido. Essa pra mim, assim, foi uma coisa muito marcante, tudo de fazer, muitas pessoas legais envolvidas, assim. Então essa do Minha Querida Máquina de Costura
até ficou pra trás, quase. Agora fez 1 ano em maio, porque eu fiz ano passado comemorando o Dia da Costureira. Esse ano também vai ter uma coisa bem legal pro Dia da Costureira. Eu vou estar lá em São Paulo, vai ser semana que vem. Maria, beijos. Lada, que bom que vocês estão gostando. Fico feliz, porque é bom dividir, assim, é bom essa interação com vocês. Olha só, alfinetado. Vou mostrar aqui para vocês conseguirem entender bem. Essa aqui é a parte de trás da blusa. Olha só. Janaína, que bom. Que bom. Vai perder o medo e vai ser ótimo. Miriam, vai ser na Educar. Meu curso ao vivo lá na Educar. Então já entra lá para reservar o lugar. É bem legal, dia 25. Mas eu vou ensinar um vestido no canal. Tão maravilhoso que vocês vão tudo cair de costa e rolar 3 vezes. Mas olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse lado aqui ele tá pregado, que foi o que eu acabei de pregar. E esse aqui tá só alfinetado. Lembra que eu falei que normalmente se alfineta de lá para cá? Mas eu estou alfinetando de cá para cá porque eu vou costurar ao contrário. Ao invés de agora eu vir aqui costurar o normal, só que no outro buraquinho do zíper invisível, a minha linha aqui tá desfiando. Já arrumei. Eu vou pegar e começar. Aqui ele tá aberto, ó. Aqui é a parte de baixo. Pois essa parte de baixo eu vou pôr no mesmo buraquinho a primeira vez. Antônia, que bom que você chegou. Que bom que você tá gostando, Rita. Vou abrir o buraquinho e vou costurar de baixo para cima. Depois que eu comecei a fazer isso, mudou a minha relação com o zíper invisível. E eu posso dizer pra vocês que eu adoro o zíper invisível. Na roupa, acho ótimo, me sinto bem pregando, é muito fácil. Mas tive que errar algumas vezes pra ser fácil. Agora é uma coisa que eu faço assim, tranquilamente. Então, vou costurar agora. Ó o barulhão. Mais uma vez, estou fazendo o máximo que eu posso perto dos dentinhos. Mas ainda vai ficar longe. Principalmente porque a minha linha aqui tá prendendo. Pronto. Ó o barulho, já volto para conversar com vocês. Vocês vão ver agora que esse vai ficar mais longe ainda. Retrocesso em cima e embaixo. Esse ficou horrível. Eliette, boa tarde. Olha só. Ele ficou bem longe mesmo. Mas a gente vai para nossa segunda costura, que é a costura da redenção, que é a costura que vai fazer dar certo o nosso aqui. E vai servir de guia. Então, você vem para a segunda costura. E aí sim, faz o mais pertinho possível que você conseguir. A tensão da linha, né, gente? Vocês pediram pra falar sobre a tensão. Minha tensão tá bem tensionada aqui. Às vezes ela dá meio que uma desregulada. Mas, ó, o meu ponto tá em 2,2 e a minha tensão em 3,5. Não sei como vocês regulam a máquina de vocês, cada uma é diferente da outra. Mas é a tensão e o ponto que quando eu ligo a máquina é automático. Essa que eu uso pra pregar o meu zíper invisível. Quem pediu pra falar sobre isso foi a Thaís, que foi lá no meu Instagram e fez perguntas. Vamos lá. Mais uma vez, vou mostrar para vocês aqui a costura da redenção. Então, por que zíper invisível costuma estragar muito na empresa onde eu trabalho? Os clientes não gostam muito porque acaba estragando. Não sei, não posso dizer nem que assim que a qualidade do zíper é inferior, porque eu compro o zíper comum, esse que vende em armarinho, que é super baratinho. Então, não sei, mas aqui para as minhas roupas e para o meu uso pessoal, eu gosto bastante, não tenho dificuldade. Aqui vai dar para vocês verem bem a diferença das duas linhas. Essa mais longe é a primeira linha, olha só, e essa, a segunda linha
pra deixar ele bem perfeito. E agora chegou a hora da verdade, vamos fechar o zíper pra ver se ele casou bonitinho, ficou bonitinho. Pode ser que não tenha dado certo, né, gente? Porque eu não tô prestando super mega blaster atenção aqui. Eu tô prestando mais atenção em vocês e fazendo o meu melhor. Quando você estiver em casa, você mede direitinho, você alinhava, você faz, para que fique bem caprichado. Mas casou, olha aqui, ó. Zíper invisível. Um dos lados ficou um pouco menos, ó. Daria para passar mais uma linha. Quero comprar minha primeira máquina de costura. Qual escolho? Sara. É uma discussão muito grande essa, assim. Eu sugiro que você vá lá no canal, tem um vídeo falando sobre isso. Eu posso fazer uma live só falando sobre isso. Acho que vai ser uma boa, porque há muita gente perguntando sobre isso, muita gente interessada nisso. Então, Sara, eu vou pensar em fazer uma live só sobre isso. E aqui ele terminou quase perfeitamente. No final, ó. O ideal é que fique perfeito, né? Mas, como eu falei pra vocês, eu tô aqui prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Isso acabou ficando mais de ladinho. E olha aqui. Nossa blusinha já tem zíper atrás. Agora, o acabamento perto da gola. Vou fazer e vou fazer mais uma coisa também. Uma aluna pediu, deixa eu ver aqui, a Rosana falou como que faz pra não ficar arrebitado aqui no final. Eu mesmo faço as minhas roupas. A maioria das minhas roupas hoje no meu guarda-roupa são feitas por mim, porque como eu costuro toda semana para fazer a aula, e é muito gostoso. E costuro bastante para os meus filhos também. Agora no inverno eu tô fazendo bastante coisa. Sim, Rose, o calcador de zíper invisível. Eu acho muito importante porque eu acho que faz toda a diferença. Mas tá vendo agora aqui a finalização da nossa blusa. Muita gente tem... Obrigada, Antônia. Tem dificuldade para fazer essa finalização e que fique arrebitado ou que não fique bem acabado, que fique feio. Então, o que é importante? Que você tenha um zíper que vá além, digamos que seja um vestido. Ele tem que passar do quadril para que ele feche inteiro, para que fique bem fechadinho. Então, você tem que, digamos que ele precise até aqui, você precisa de um zíper que venha até aqui, pelo menos. Para você ter esse espaço de segurança. Você sempre precisa de um zíper um pouquinho maior do que o que você vai fazer. Por quê? Agora você vira do avesso a sua peça, olha só. Aqui deu bastante diferença, ó. Mas como eu falei pra vocês, não era isso que eu tava prestando atenção. Então, agora a gente virou do avesso. Cortar essas linhas pra não ter tanto problema. E eu vou ensinar pra vocês um fechamento que deixe bem perfeitinho, que não fique arrebitadinho ali no final, sabe? Obrigada, Rejane. Beijos. Então, o que você faz? Você junta assim, ó. E você vai perceber que tem essa costura. Que poderia ser só uma, mas que com a nossa dica ficou duas. E aqui desse lado ele também tem. Então, o que você faz? Sara, qualquer coisa manda um e-mail pra gente conversar. Ou manda mensagem aqui que a gente conversa sobre a sua máquina nova para começar as suas costuras. Nessa primeira linha, aqui ficou mais perto dos dentinhos, tanto de um lado como do outro, é onde você tem que passar a sua costura agora. Então, o que você pode fazer? Puxe o seu zíper assim, ó. Aqui tá dobradinho, você puxa ele para ele não te incomodar. E alfineta aqui, para que ele fique bem perfeitinho. Vou alfinetar para ficar mais fácil a nossa visualização. Comprei esses alfinetes aqui lá em São Paulo, na Brás também, quando eu fui, maravilhoso lá. E tô gostando muito de um alfinetão maiorzão, sabe? Olha aqui o tamanhão dele. Além de ser de coraçãozinho, mas é bem maior do que o alfinete comum, eu gosto. Tô me dando bem. E ele vai ficar assim, ó, já tá alfinetado. Olha aqui, tanto de um lado como do outro. E o zíper aqui sobrando, olha só. Aí você vem pra máquina de costura, você vai tirar o seu calcador de zíper invisível e vai voltar pro calcador comum. Esse aqui. Que é o calcador que está na máquina normalmente. Então, para fazer agora, tudo a gente vai voltar pro calcador comum. Pode tirar já. E quando você vem costurar, o que você tem que fazer? Você baixa a agulha de forma que ela, o máximo possível... Bom, esse, né, Rejane? O máximo possível em cima daquela linha última que você costurou, que fica em cima dos dentinhos. Ela tem que ficar em cima tanto de um lado como do outro. Vocês estão conseguindo ver ali? Já baixei a agulha
Agora eu vou baixar o meu calcador. No início tem o zíper ali incomodando um pouquinho. Mas, depois que você passar ele, o calcador rebaixa e fica tudo perfeito. Faça devagarinho. Faça um teste antes de ser a sua blusa. Não vai fazer que nem eu. Vai fazer um vestido de formatura, você não sabe fazer coisa direito e daí nunca tinha costurado paetê. Fui fazer o vestido de formatura no sábado antes de ir. Claro que deu um monte de erro, né? Mas então teste antes. Treine pra dar certo. E vou passar agora uma costurinha e o retrocesso. Eu sinto que não tá costurando em cima do zíper. Não pode costurar em cima do zíper, porque senão vai ficar estranho, vai ficar feio, não vai acabar perfeitamente. Ele tem que ser o máximo possível em cima daquela linha, mas não pode ser em cima do zíper. Esse feeling você desenvolve quando você tem prática e treino. Passou o zíper, continua costurando. Até o fechamento da blusa. Se você não tem muita prática e quiser agora, antes de fechar ela, não tá toda fechada. Não, Marciane, a Educar, eles reservam os moldes especificamente para quem é aluno. Mas você vai ver que o meu curso dos 6 vestidos vão ser os 6 vestidos a partir de um molde base. Então, se você tem um molde base, algum molde base, você vai conseguir acompanhar o curso e fazer em casa mesmo sem ter os moldes deles, que eu forneci para eles, né? Então, a dica, voltando aqui. Se você não tem muita prática, não termine de costurar. Você só vai ali, aquela partezinha do zíper, você, Giovana, oi. Você para, observa, depois você vem e termina. Eu vou terminar até o fim porque eu gosto de vida louca, né? Milene Ferreira. Olha aí, Milene Ferreira. Ah, tá, entendi, você marcou uma pessoa. Isso que dá, eu fico querendo prestar atenção em vocês e aqui. Mas é para que a gente se sinta próxima, né? Essa interatividade. Olha aqui, ó. O máximo possível em cima. Estão vendo que essa linha tá horrível, né? Essa cor, mas vocês sabem que é para que fique perfeita. E agora vamos virar e observar se deu certo. Normalmente dá. Dessa vez, hahaha. Que bom, Matilde. Aqueles vestidos tão lindos. Olha só. Antônia, meu coração se enche de alegria, paciência e carinho que você tem a ensinar. O quanto eu aprendo, é legal que tem uma grande interação entre você e o público. Isso é muito positivo. Obrigada, Antônia. Isso também muda a minha tarde. Vocês estão vendo o final do zíper? Ou onde ele começa? Não estão vendo, né? E viu como foi fácil? Vanessa, eu tenho curso próprio no meu canal, no meu site, escoladecosturar.com.br. Passa lá para conhecer, porque assim, ó, com essas mesmas trapadas e esse mesmo bom humor e jeito, é assim que funciona por lá também. Mas tá aqui, forma simples de você ter um zíper invisível, realmente invisível, com um toque de mágica. E pelo avesso, deixa eu abrir minha blusa aqui. Olha só. Também. Perfeito. Ao vivo não tem como enganar, né, gente? Não tem como editar. Que bom, André, que você tá gostando. Viu, Marciane? Agora a gente já pode passar para outra dica, que é como a gente fazer esse fechamento aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Diana, ela escreveu lá no Insta e pediu como fazer esse zíper invisível na lateral. Como a base dele é a mesma, assistindo essa aula você entende, mas aí tem uma coisa chamada forro, que deixa o zíper invisível ainda mais lindo. Que bom, Valquíria. E lá na Escola de Costurar, no YouTube, tem uma aula ensinando a fazer um vestido retrô com o zíper na lateral. E esse zíper com forro. Então, se você entender assim o objetivo do zíper, como funciona, como faz, que bom, Antônia, que bom, Flávia, você assistindo a aula daquele vestido com forro completinho, você vai entender. Então, o objetivo é que você entenda bem o zíper, porque depois você pode ganhar o mundo. Vamos lá agora. Outras dicas super importantes
Porque não basta o zíper tá perfeitinho, tá bonito, ser feito ao vivo, a gente tem que agora fazer os acabamentos, certo? Certo. Veja que ele tá sobrando aqui, ó, zíper. Olha a embolaceira que deu no início, lembra? Eu nem parei pra olhar o que é. Tá vendo? A Sueli acabou de falar capricho total, mas, meu, se fosse numa roupa eu ia parar pra olhar o que é. Eu vi que isso tinha acontecido, mas como era aqui, eu não parei pra ver isso, né, gente? E aqui eu tenho o quê? Uma tira de viés. Falei muito sobre viés já. Se alguém tiver dúvida sobre viés, vai lá no canal no YouTube, Diana Demarque. Entendam o que é um viés, entenda como fazer o viés, porque eu vou fazer esse acabamento nesse zíper agora em viés e vai ficar maravilhoso, vocês vão ver. Com ele aberto, olha só, tá abertinho, nós vamos começar a pregar nosso viés. Eu vou fazer o viés para dentro, então o que que eu faço? Começo a pregar ele para fora. Camila, uma aventureira na costura, somos todos, Camila, somos todos, porque... Olha, é cada aventura aqui que uma adrenalina. Que bom que você gosta. Maria, gostaria de aprender a cortar. Talvez a gente possa fazer uma live sobre corte. Também ficaria legal, né? Pra quem tá no início, uma coisa importante. Como eu gosto de prender o meu viés. E aqui mais uma dicona, assim. Uma coisa que mudou a minha vida. Existem várias formas de fazer viés. Eu gosto de dobrar ele no meio. Dessa forma, ele já é larguinho, né? Esse aqui tem 5 centímetros. Eu dobro ele uma vez e agora eu vou começar a pregar na blusa. O que que você faz? Com ele, não ele aberto assim, ele fechadinho assim, normal. Eu coloquei direito com direito. Oi, Ana, vem matar a saudade então, vamos conversar. Coloquei ele direito com direito, né? Poderia estar fazendo isso pelo avesso. Aí esse viés ia aparecer aqui na golinha. Mas eu tô fazendo ele, a saia verdinha no YouTube. Sim, viés e godê no vídeo. Lila, muito boa aquela aula. Não só pra saia, mas pra várias dicas. Obrigada, Cleide. Obrigada. Beijo pra você também. Então aqui, não no... Ó, eu falando e não prestando atenção. Aqui, ó, o zíper tá em pé. Aqui é a gola. Agora a gente vai fazer o acabamento nessa gola. O que que você faz? Direito com direito, dessa forma. Ele tem que sobrar um pouco aqui. Tá sobrando demais, depois eu vou arrumar, né? E a gente vai costurar esse viés pelo direito. Poderia ser pelo avesso, depois ele aparecer. Assim ele vai ficar escondido. Costura, deixa um meio pezinho para que ele fique todo preso. Esse viés poderia ser viés comprado, não do tecido, mas eu fiz aqui do tecido pra gente. Se você não souber como cortar viés, vai lá no canal, tem vídeo explicando o que é viés, como cortar, o que fazer, tudo bem mastigadinho. E vamos passando, costurando, direito com direito. Decote agora. Vocês estão vendo que eu tô fazendo um acabamento bem caprichadinho, no zíper do início ao fim. E a sua tarefa de casa vai ser... Vocês estão vendo que essa não é uma blusa real. É um tecido que eu não vou mais usar. E eu fiz um corte de uma blusa um pouquinho menor. E você pode fazer isso também para treinar aí na sua casa. Rosa. Keila Almir. Acho que é, né? Um face de casal. Ou não. Flávia, posso pensar em fazer uma aula com forro. Mas como eu expliquei para vocês, se vocês entenderem bem o conceito de como pregar o zíper invisível, tem aula no canal aberta com forro. E aí, você entendendo o conceito, você olha essa aula e tira de letra. O importante é você saber bem a base, que a tua base esteja forte. Beijo, Cíntia. Oi, Alice. Sabe como que eu sinto? Como se o meu ateliê aqui tivesse cheio de gente. Sério, é uma coisa muito interessante, muito gostosa. Que bom que vocês estão aqui comigo. Tô chegando no final aqui, ó. Observem aqui embaixo. Tô chegando no final com o viés. Vou costurar por cima do zíper. Que bom, Mônica. Um casal, Keila e Almira, acertei, viu?
Ana, será que não é por causa quando eu tô com a máquina ligada? Se eu tô falando assim, o som tá estranho? Porque quando eu tô costurando e falando, daí acho que o som fica ruim, mas normalzinho assim também tá ruim? Me fala. Ó, vou pegar a minha tesoura agora. Veja aqui, ó. Essa aqui é a parte da frente da blusa. Eu vou abrir que daí vocês conseguem visualizar melhor. Olha só, parte da frente, o viés tá pregado direito com direito. O que você tem que observar nesse ponto? Observar se ele tá todo pregadinho por dentro e por fora, porque às vezes a gente dá uma... Que bom, Márcia, obrigada. Às vezes a gente dá uma torcidinha ali na costura, não faz muito reta, e uma dessas partezinhas fica pra fora, e aí quando você virar ele, agora pro próximo passo, fica um furo, fica um buraco. Então é importante que você observe bem isso, porque o que acontece? Se você não observar, às vezes ele não tá no limite ali, sabe? Ele não fica um furo na hora, mas aí na próxima vez que você lava a roupa, descostura e não tem o que fazer. Que bom, obrigada, meninas. Bom saber que... Acho que é quando eu piso na máquina de costura e falo com vocês ao mesmo tempo, acho que é essa hora que dá problema, né? Porque a máquina faz muito barulho. Então, tem um resto muito grandão aqui. Obrigada, Antônia. Obrigada, Edneia. Edmeia. Tem muito grande. Vou tirar um pedaço do excesso. Eu deixo só um pouquinho do excesso, olha só. Obrigada, Maristela. E vejam também que tá sobrando muito zíper. Nessa hora, Viviane, viu? Comigo também já aconteceu, por isso eu posso dar a dica. Todas as dicas que eu dou aqui pra vocês é porque são coisas que eu já deu errado aqui pra mim e eu já arranjei uma forma de solucionar ou já aprendi a prestar atenção, porque isso é só prestar atenção, né, gente? Tá sobrando muito zíper. Nessa hora você pode cortar o zíper, o excesso, não antes disso. Porque se você cortar antes disso, o que acontece? Você pode depois fechar o zíper e perder ele. Fiz isso no último vestido que eu costurei pra mim, fiz isso. Tá? Deu errado, eu fui desmanchar tal e fiz isso. Então, enfim, agora que já tá costurado, já tem retrocesso aqui, você pode tirar o excesso de zíper sem medo. Tanto de um lado como do outro. Tirei o excesso de zíper. E agora, olha como está aqui. Quando a gente fez essa costura aqui, ele já prendeu um pouco essa lateral. Mas o que você vai fazer? É importante que você meça, se eles estão perfeitinhos aqui, ó. Porque depois que você costurar não tem volta. Então, tá perfeitinho, agora você faz o quê? Vou diminuir um pouco mais aqui ainda, não precisa de tanto excesso, só um pouquinho de excesso. Eu virei para cima, você vai dobrar, vou pôr mais perto aqui, ó. Vai dobrar e dobrar para baixo. Olha aqui, ó. Como ele vai ficar. Aqui por dentro, aqui por fora. Quando você fechar o zíper, ele vai fechar até o final, vai ficar perfeito. Então, vou fazer bonitinho aqui na máquina agora. Já mostrei pra vocês, agora eu vou fazer aqui na máquina, bem dobradinho. Dobra aquele excesso e dobro pra dentro da blusa. Eu poderia fazer a mesma coisa pra fora. Digamos que seja um viés bonitinho, que eu gostaria que aparecesse, ou um viés preto na blusa branca, poderia fazer essa mesma coisa. E agora vou costurar. Bonitinho, arrumadinho. Tem que prestar bastante atenção nessa hora pra ficar perfeito, né, gente? Venho pra máquina, dou o retrocesso. E agora, essa parte aqui assim do viés, é só você ir dobrando e continuando. Costurando pra dentro. Como o viés tem essa elasticidade, ele vai ficar bem redondinho, bem caprichadinho. Vou fazer, agora o som vai ficar ruim de novo. Aliás, essa é uma forma de não deixar sua blusa desbeiçada. Sabe quando você faz aquele viés e fica assim? Se você fizer o viés como eu tô ensinando aqui nessa aula agora, se você é iniciante, essa é uma garantia de que seu viés, a sua gola, fique super, super caprichada. Tá, tô chegando aqui no final, vocês conseguem ver aqui também, né? Tá com um baita excesso. Eu vou diminuir esse excesso
E vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar para dentro assim e dobrar mais uma vez, porque aí ele fica perfeito aqui no final e bem acabado. Tô torcendo para que chegue no final e ele case bem certinho, porque como eu falei pra vocês, prestando atenção ali, prestando atenção lá, prestando atenção ali, eu não tô prestando muita atenção, não tô fazendo medidas. Mas quando eu tô só eu e a máquina de costura, eu já meço antes para ter a garantia que esse viés fique do mesmo tamanho e que o zíper fique do mesmo tamanho. Mas agora vamos à mágica para ver se deu certo, se ficou bom e mostrar os detalhes para vocês. Eu já sinto assim que tem coisas que já me incomodam, sabe? Que se eu tivesse costurando aqui já seria um pouquinho diferentes. Vamos fechar. Eita. Ó, a bateria vai muito rápido, acho que meu celular tá com bateria ruim. Olha aqui como ficou o final. Casou perfeitamente. Olha só, dá orgulho quando a gente vê assim. É gostoso. Só que essa costura poderia ter ido até o final. Aqui como ficou na parte da frente. E minha primeira vez que participo tomando. Que bom, Claudiana. Eu vou fazer mais aulas assim, eu acho, ao vivo, interativo, assim, porque acho que ajuda vocês e eu me sinto bem também. Essa aqui, assim ficaria a parte da frente, claro que não com uma costura vermelha, né? Aqui, ó, como fica essa borda, também fica perfeita, não aparece nada. E aqui a parte de trás da blusa. Olha só. Abrindo o zíper agora que não ficou muito bonitinho, que eu iria deixar mais caprichadinho, né? Mas olha aqui. Aqui, ó, ele tá saindo um pouquinho. Poderia passar uma costura. Você pode fazer pontinhos à mão. Tudo que você achar que vai aparecer por fora. Obrigada, Ana. Você faz pontinhos à mão. Deixando, assim, mais valioso e mais caprichado. Olha aqui. Vou fechar e mostrar. Obrigada, Vanesca. Olha só. Mais uma vez, você teria que dar uma caprichadinha aqui. Mas olha só. No início, se eu tivesse feito um zíper assim, de cara, sem prestar muita atenção, teria morrido de orgulho. Teria achado o máximo, porque no início ficava muito ruim o zíper. Muito ruim. Obrigada. Etiquetas metálicas, eu acho que precisamos conversar. Tô precisando de etiqueta. Vamos conversar pra fazer umas etiquetas metálicas para as minhas roupas. E está pronto! Ficou alguma dúvida? A Carolina é minha amigona lá no Insta, ela pediu fechamento em saia com vários volumes. Aí já seria... é muito bom, eu aprendo muito. Obrigada, Antônio. Já seria um outro passo a passo, assim, teria que ter um pouco mais de experiência para fazer esse fechamento em saia, mas lá na escola tem aula ensinando isso. A Rosana pediu sobre o final arrebitado, a gente conversou. Ana, esse não vai fugir, essa transmissão vai ficar. Então, se você quiser depois, você pode ir assistindo e pulando as partes que eu falo demais, porque meu pessoal reclama que eu falo demais. E de meia, que bom, que bom. Aprender a costurar é uma coisa muito deliciosa. Teve tudo, então. Eu consegui passar para vocês tudo o que eu queria. Preguei o zíper, ensinei as minhas dicas de como ficar o zíper realmente invisível, que vocês viram. Ensinei a minha dica de como fechar ele no final para que não fique arrebitado. E ensinei uma forma de fechar ele com viés na parte de cima. Obrigada, Ana. Mas, né, tem gente que reclama que eu falo demais, aí depois vem outra e reclama que eu falo pouco. Não explico, e assim vai. Mas é bom ter sempre gente por perto de mim, isso me faz feliz mesmo. Eu gosto de estar aqui com vocês. A gratidão é minha, Edilene. Obrigada, viu, gente, por todo mundo que esteve aqui presente o tempo todo, que ouviu, que pegou as dicas. Vou fazer mais, Andréia. Obrigada por quem compartilhou o vídeo. Eu conseguia ver aqui, aparecia pra mim quando vocês compartilhavam e dá até um frio na barriga pensar que tem gente assistindo e dividindo comigo esse tempo. Cida, vou fazer mais. Queria fazer um por semana. Alice, entra lá, escoladecosturar.com.br, que você vai entender como funciona, mas tem as aulas que são exclusivas para quem é aluno da escola. Obrigada, meninas. Foi um prazer muito bom. Assiste, Ana, que tá bem legal.
Obrigada, Cleide. Obrigada, obrigada. Eu me sinto bem aqui com vocês. Obrigada, Dani, minha amiga. A próxima Dani vai estar junto pra gente ir pra ela. Se bem que deu tudo certo, né? Eu tava insegura, assim, que eu não ia conseguir ler as perguntas e responder vocês ao mesmo tempo, mas deu tudo certo, foi ótimo. Pena que não deu certo lá no YouTube, porque aí já ficava gravado pra quem tá inscrito no canal. Claudiana, a escola é online. Todos os cursos, as aulas online, mas como você viu agora no ao vivo, dá sempre pra pegar uma dica, pegar um passo a passo e se quiser pode tirar as dúvidas comigo. O link escoladecosturar.com.br. Se você olhar aqui no Face mesmo, tem várias postagens que direcionam lá para a escola. Sempre que tem um passo a passo, eu coloco aqui no Face. Escola Ana... acho que o corretor pegou ali. A Dani podia digitar para mim, né, Dani? escoladecosturar.com.br. E se vocês precisarem de alguma coisa, mandem aqui mesmo mensagem no Face que eu já respondo para vocês, porque agora eu vou ficar online aqui um tempinho. Tenho outras coisas, estou colocando no ar hoje uma aula de... Gostaríamos de saber para podermos acessar na hora a sua página. Beleza, a gente vai... Eu vou sempre... me sigam no Instagram. Lá no Instagram eu tô avisando que ia ter esse ao vivo hoje e a gente foi costurando. Ó, a Dani colocou o link direto lá para a escola. Mas, hoje que eu tava falando vai entrar a aula de calça infantil de moletom, que é uma coisa que... Um molde que quem é mãe... Ou quem tem um negócio de roupa infantil pede muito, assim, vai entrar esse molde. Tô terminando de preparar essa aula, fiz só essa parada pra gente fazer esse ao vivo, que eu espero que tenha sido muito proveitoso para quem está aprendendo. Eu queria, quando eu estava aprendendo, ter tido uma aula assim, sinceramente, porque bem detalhada, com todos os, sabe, pulinhos do gato, essas coisas que precisa. Então, gente... Muito obrigada mesmo por sempre estarem aqui, compartilharem, curtirem, me falarem e dividirem comigo ideias. E por me ouvirem, terem paciência. Beijos mesmo. Vou encerrar agora. E se vocês tiverem dicas de outros ao vivo que vocês querem, é só deixar aqui. Beijo, gente. Beijo, 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 beijo.